Oi, turma! Hoje nós vamos falar sobre as equações do segundo grau, que é um assunto bastante importante do nono ano. Mas primeiro, vamos relembrar o que é uma equação. Uma equação é toda sentença matemática que possui letra, que a gente chama de incógnita, e igualdade, um sinal de igual. E sempre quando nós resolvemos uma equação, a gente encontra a raiz ou solução dessa equação. Tá bom? Vamos olhar aqui alguns exemplos. Letra A. X mais 4 igual a 5. É uma equação porque possui letra, possui incógnita, que é o x, e também possui sinal de igual. Então, é uma equação. Se é uma equação, eu posso resolvê-la. Resolver é encontrar o valor numérico que, quando eu substituo no lugar do x, torna a igualdade verdadeira. Então, qual é o número que, quando eu adiciono 4, dá igual a 5? É o 1, certo? Então, x vale 1. 1 é a raiz ou solução dessa equação. E a gente representa dessa forma aqui, ó. S igual entre chaves 1, tá? A solução dessa equação é 1. É o valor que a gente pode substituir no lugar do x que torna a igualdade verdadeira. Ou seja, se eu fizer, eu tenho a equação x mais 4 igual a 5. Qual é o número que, quando eu coloco no lugar do x, essa igualdade se torna verdadeira? É o 1, porque 1 mais 4 é igual a 5. Nenhum outro número, quando eu coloco no lugar do x, faria com que essa igualdade fosse verdadeira, apenas o número 1. Isso é uma equação que vocês já conhecem, que vocês já aprenderam a resolver. Vamos olhar agora a letra B. 2x mais 14. Não é uma equação, porque não possui sinal de igual, não tem igualdade. Lembra, uma equação tem que ter letra, a incógnita e sinal de igual. A letra B do nosso exemplo não tem sinal de igual, então não é uma equação. Letra C, 10 mais 5 igual a 15. Também não é uma equação. Nesse caso tem a igualdade, mas o que está faltando é a letra, está faltando a incógnita. Se não possui incógnita, não é equação. Letra D, x ao quadrado é igual a 9. Tem letra, que é o x, e tem igualdade. Então, x ao quadrado igual a 9 é uma equação. Beleza? E aí, como é que a gente vai descobrir o resultado, né, para o x? A raiz ou solução dessa equação? Vamos imaginar aqui. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? É o 3, certo? Então, 3 é uma raiz ou solução dessa equação. Mas observa uma coisa comigo. Se eu tenho 3, né? O 3 positivo. 3 ao quadrado é 9, né? Mas eu também tenho que menos 3 ao quadrado também é 9. Porque todo número elevado ao quadrado é positivo. Então, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, e menos com menos é mais. Então, menos 3 ao quadrado também é 9. Logo, essa equação, x ao quadrado igual a 9, ela tem duas soluções. Tem dois números que eu posso substituir no lugar do x que faz a igualdade se tornar verdadeira, que é o menos 3 e o mais 3. Então, a solução aqui, ó, são dois números, o menos 3 e o mais 3. Beleza? Toda equação possui um grau, o grau da equação, que é o maior expoente que aparece na incógnita, na letra, ou nas incógnitas, caso tenha mais de uma, porque tem equação que tem mais de uma letra, tá bom? Não é o nosso caso aqui, a gente não vai ver isso agora. Você já estudou as equações do primeiro grau. Nelas, o maior expoente da incógnita vale 1, e nesse caso o expoente não precisa aparecer. Né? Sempre que o expoente é igual a 1, ele não precisa aparecer. Então, nessa equação aqui do exemplo, 2x menos 7 igual a 15, 2x menos 7 igual a 15. O x, ele tem expoente 1, que é esse número pequenininho aqui, que fica em cima, certo?
Mas expoente igual a 1 não precisa aparecer, e de fato não aparece. Então, quando eu tenho uma equação do tipo 2x menos 7 igual a 15, eu tenho uma equação do primeiro grau, que vocês aprenderam no 7º ano. Beleza? Então, o que significa quando eu digo que a gente vai aprender uma equação agora do segundo grau? Significa que a letra, a incógnita, vai ter expoente 2. Vamos ver aqui alguns exemplos de equações e o grau de cada uma delas. Letra A. 3x menos 7 igual a 4x mais 8. Olha, não aparece nenhum expoente no x, ou seja, o expoente é 1. Então, é uma equação do primeiro grau, né? Acabei de falar aqui, ó, desse primeiro exemplo. Agora, vamos olhar aqui o segundo exemplo. O segundo exemplo. X ao quadrado mais 5x igual a 9. Vou escrever ele aqui. X ao quadrado mais 5x igual a 9. Olha só, nesse exemplo, a gente tem o x ao quadrado e a gente também tem o x elevado a 1, né? Que é aquele expoente que não precisa aparecer. Ó, aqui não precisa aparecer, mas tem o 1. É uma equação do segundo grau, porque o grau da equação é sempre o maior expoente que aparece na incógnita. Como o maior expoente é o 2, então isso aqui é uma equação do segundo grau. Na letra C, a gente tem 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 9x mais 6 igual a 0. Observa que a gente tem o x elevado a 1, que é quando o expoente não aparece, o x elevado a 2 e o x elevado a 3. Qual é o maior expoente? O 3. Logo, é uma equação do terceiro grau, tá bom? O que a gente vai estudar a partir de agora são as equações do segundo grau, como no exemplo da letra B, tá bom? Então, o que são essas equações do segundo grau? Chamamos de equação do segundo grau na variável x, ou seja, quando a incógnita é o x, as equações que podem ser escritas nesse formato aqui, ó. Igual a 0. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Equações que podem ser escritas nesse formato são equações de segundo grau. E você deve estar se perguntando, mas que monte de letra é essa? A letra A, a letra B e a letra C estão representando números aqui, números que podem ser números reais, tá bom? Só tem uma coisa, a letra A não pode ser igual a 0, porque se por acaso a letra A for 0, vai zerar essa parte da equação, logo vai deixar de ser uma equação de segundo grau, tá bom? Vamos ver exemplos aqui com números que vai ficar mais fácil de entender. Letra A. 4x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau, beleza? Os coeficientes, que são esses números que aparecem na equação, a gente chama de A, B e C. Vamos identificar aqui nessa equação quem é o A, quem é o B e quem é o C, tá bom? Então, olha só. A equação do segundo grau, ela tem esse formato aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, quem que é o A? O A é o número que multiplica o x ao quadrado. Quando está escrito assim juntinho, agarradinho, que significa uma multiplicação. Então, o A é o número que multiplica o x ao quadrado, tá bom? Olhando para o nosso exemplo, quem é o A? Tapei ele ali um pouquinho. É o 4. Então, eu escrevi embaixo, A é igual a 4, tá bom? O A da equação do segundo grau é o 4. O B é o número que multiplica o x, aquele x que não aparece expoente, tá? Olhando para o nosso exemplo, qual é o número que multiplica o x? É o 5. Então, eu coloquei ali embaixo, ó, B igual a 5. E por último, o C
é o coeficiente que não acompanha o x. A gente chama também de termo independente. É ele sozinho. Ele não multiplica x. Na nossa equação, quem está sozinho sem x é o 6. Então, eu coloquei aqui, ó, a igual a 4, b igual a 5 e c igual a 6. Identifiquei os coeficientes da minha equação do segundo grau, tá? Isso é uma parte bastante importante do conteúdo. Mais para frente, vocês vão ver que para a gente resolver uma equação do segundo grau, uma das formas é utilizando esses coeficientes a, b e c. Por isso é importante saber identificá-los. Vamos para a letra B. X ao quadrado menos 7x mais 15 igual a 0. Lembra que o A, vou escrever aqui de novo, para a gente não esquecer, ó, o formato da equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O A é quem multiplica o x ao quadrado. Então, vamos olhar aqui nesse exemplo. E o x ao quadrado está sozinho. Não tem nenhum número na frente dele. Isso significa que o coeficiente do x ao quadrado, o número que está aqui na frente dele que não aparece, é o número 1. Tá bom? Então, a gente vai ter aqui que o A é igual a 1. Se o A é quem multiplica o x ao quadrado e o x ao quadrado está sem nenhum número na frente dele, então o A é igual a 1. O B é quem multiplica o x. E quem está multiplicando o x é o menos 7. E o C é o número que não multiplica x, que fica sozinho. Então, C é o 15, certo? A, B e C. Vamos para o próximo exemplo. Letra C. Menos x ao quadrado mais 4x menos 8 igual a 0. Se nesse exemplo aqui, que não tinha número nenhum na frente do x ao quadrado, deu que o A é igual a 1, nesse exemplo aqui, que tem um sinal de menos na frente do x ao quadrado, mas não aparece número nenhum, significa que o A vai ser menos 1, tá? Então, o A é menos 1. O B é quem multiplica o x, então B é igual a 4. E o C é o número que fica sozinho, então C é igual a menos 8. Percebe que quando o número é positivo, eu não preciso colocar o sinal de mais, mas quando o número é negativo, tem que colocar o sinal de menos. Então, eu tenho que colocar menos 8. Não posso esquecer o sinal de menos. Essa letra D está um pouquinho diferente. Olha só. O formato da nossa equação do segundo grau, para a gente identificar os coeficientes A, B e C, é assim. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Esse exemplo aqui não está igual a 0. Tá 2x ao quadrado menos 10x igual a menos 9. Eu só consigo identificar A, B e C quando está igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Lembra que a gente pode passar os termos de uma equação de um lado para o outro da igualdade, mas a gente tem que ficar ligado na operação? A operação tem que ficar trocada? Então, ó, esse menos 9 eu posso passar para o outro lado. Só que quando eu passo para o outro lado, ele vai ficar igual a mais 9. Se o menos 9 era o único termo do lado direito e eu passei ele para o lado esquerdo, então o lado direito ficou vazio, logo ficou igual a 0. Então, antes de identificar A, B e C, a equação tem que estar igualada a 0. Você pode passar os termos que estão do lado direito para o lado esquerdo, mas cuidado com essa troca de sinal, tá? Agora sim, igualado a 0, que é essa aqui de baixo, eu posso identificar A, B e C. O A é quem multiplica x ao quadrado, então o A é 2. O B é quem multiplica x, então é menos 10. E o C é o termo independente, sozinho, então é o 9.
Esse exemplo aqui, deixa eu escrever aqui o formato novamente, para ajudar, para a gente não esquecer. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Nesse formato, o x ao quadrado vem primeiro, depois o x, depois o termo independente. Agora, olhando para esse exemplo da letra E, não está na mesma ordem. Quem está vindo primeiro é o 20. Ó, um número sozinho que não tem x. Ele é o termo independente e ele está vindo primeiro. Essa troca de ordem não tem problema, mas a gente tem que ficar ligado em quem é o A, quem é o B e quem é o C. Não pense que o A é o número que vem primeiro, porque aí nesse caso você vai errar. O A é quem acompanha o x ao quadrado. Então, quem é o A aqui? Quem está acompanhando o x ao quadrado? O menos 3. Então, o A é o menos 3. Quem está acompanhando o x? É o 14. Então, o B é 14. E quem é o termo independente, que está sozinho, que não tem x junto com ele? É o 20. Então, C é o 20. Então, fiquem atentos caso a equação não apareça na ordem A primeiro, depois o B, depois o C. Não vai ser sempre essa ordem, tá? A é quem acompanha o x ao quadrado, B é quem acompanha o x e o C é o termo independente, independentemente da ordem que eles apareçam, tá bom? Bom, outro exemplo aqui de uma situação diferente. O formato da equação do segundo grau, para a gente descobrir quem é A, quem é B e quem é C, é assim, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, tem só 3 termos, né? Um termo, 2 termos, 3 termos. Mas nesse exemplo da letra F tem um monte de termos. Então não dá para descobrir quem é A, quem é B e quem é C dessa forma. Mas vamos lembrar de uma coisa que vocês aprenderam no 8º ano, né? No cálculo algébrico. Eu posso juntar x ao quadrado com x ao quadrado. X ao quadrado mais 4x ao quadrado é igual a 5x ao quadrado. Show! Eu posso juntar x com x. 5x mais 7x, 12x. Ótimo. E os termos independentes eu posso juntar também, ó, número com número. Menos 8 mais 10, mais 2. Tá? Então, eu junto x ao quadrado com x ao quadrado, x com x, termo independente com termo independente. Aí, cheguei aqui, ó, na equação naquele formato, com 3 termos, tá? Quem acompanha o x ao quadrado é o 5, então A igual a 5. Quem acompanha o x é o 12, então B igual a 12. Quem não acompanha o x, na verdade, quem é o termo independente, quem está sozinho, é o 2, então C igual a 2. Bom, vamos agora para o exemplo G, né? Lembrando, de novo, equação do segundo grau, é x ao quadrado. Então, aqui eu tenho x ao quadrado. X ao quadrado não tem número na frente dele. Então, o coeficiente dele é 1. A igual a 1. Né? Se não tem número na frente, é porque é 1. O B é quem acompanha o x. Tá aqui, ó. Quem tá acompanhando o x é o 3. Então, B é igual a 3. Quem tá faltando é o C. Ó, aqui, ó. Não tem que ter o C, o termo independente? Cadê o C nessa equação? Não tem, não aparece. Então, o C vale 0. Se não aparece termo independente, é porque vale 0. Aqui. Exemplo H. 7x ao quadrado. O número que acompanha o x ao quadrado é o A. Então, 7 igual a A. Então, A igual a 7. Menos 15. Menos 15 não tem x. Então, ele é termo independente.
Ele é o C. O C é menos 15. E cadê o B? Lembrando que o B é aquele que multiplica o X. Não tem. Então, se não tem, o B vale 0. Esse exemplo aqui, menos 4x ao quadrado igual a 0. Quem acompanha o x ao quadrado é o A. Então, menos 4 vai ser o A. A igual a menos 4. E cadê o B? E cadê o C? Não tem nem B e nem C. Então, B vale 0 e C vale 0. Tá bom? As equações que possuem todos os coeficientes A, B e C diferentes de 0 são chamadas de completas. Caso B, E ou C sejam iguais a 0, a equação é chamada de incompleta. Lembrando que o coeficiente A nunca será igual a 0, caso contrário, a equação deixa de ser do segundo grau. Então, só quem pode ser 0 é o B e o C. O A nunca vai ser 0, tá bom? Lembrando de novo, por que o A nunca vai ser 0? Porque se for 0x ao quadrado, por exemplo, um exemplo aqui da minha cabeça, mais 5x mais 7 igual a 0, 0x ao quadrado, 0 vezes x ao quadrado é 0. Então, esse termo aqui, ó, não existe. Logo, a equação vai ser só essa parte. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Então, para ser uma equação do segundo grau, o A tem que ser diferente de 0, mas o B e o C eles podem ser iguais a 0. Vou classificar aqui com vocês em completa e incompleta. C para completa e I para incompleta. Letra A, B e C, todos diferentes de 0, então isso aqui é uma equação completa. Letra B, A, B e C diferentes de 0, a gente tem uma equação aqui completa. Letra C, A, B e C diferentes de 0, então é uma equação completa. Letra D, A, B e C diferentes de 0, equação completa. Letra E, A, B e C diferentes de 0, equação completa. Letra F, completa. Chegou na letra G, o C é igual a 0. Então, essa daqui é incompleta. H, o B é igual a 0. Incompleta. E o I, na letra I, o C é igual a 0. Então, incompleta. Bom? Vamos às atividades. Aqui é a atividade 15. Entrega via WhatsApp até dia 15/9, que é terça-feira da semana que vem. Tá? Fiquem atentos a esses prazos. Vamos entregar as atividades semanalmente, sem deixar acumular, por favor. Encontre os coeficientes A, B e C das equações do segundo grau abaixo e classifique-as em completas ou incompletas. Chegando mensagem aqui. Olha só. Para encontrar A, B e C, vocês precisam lembrar dos exemplos. As equações têm que estar igualadas a 0. Então, por exemplo, a letra B, a letra C não está igualada a 0. Então, tem que passar na letra B esse mais 8 para o outro lado. Na letra C, tem que passar o menos 6x e o mais 11 para o outro lado. Trocou de lado, trocou de sinal, tá bom? Então, sempre que não tiver igualada a 0, ou outra que não está igualada a 0. A J tem que passar o menos x ao quadrado mais 9 para o outro lado, trocando de sinal, tá bom? Tem algumas que não vão estar na ordem bonitinha. Por exemplo, ó, a letra E. Não tá na ordem. Primeiro o A, depois o B, depois o C. Não. O A, tudo bem. 9x ao quadrado, o A é igual a 9. Mas quando chega nessa parte do menos 15 é o termo independente. Tá? Então, cuidado, porque nem todas as equações vão estar na ordem certinha. E aqui, nessas de baixo, essas três últimas, tem termo para juntar. Juntar x ao quadrado com x ao quadrado, juntar x com x, juntar termo independente com termo independente, tá bom? Inclusive, essa última aqui não tá igualada a 0.
Então, tem que igualar a zero e depois juntar os termos semelhantes, tá? Termos semelhantes é x ao quadrado com x ao quadrado, x com x, termo independente com termo independente. Tá bom? Qualquer dúvida é só me falar. Bons estudos. Abraço.